Vamos começar a falar sobre ácidos nucleicos, que tem esse nome justamente porque inicialmente eles foram descobertos no núcleo das células eucariontes. Hoje a gente até sabe que essas moléculas não estão apenas no núcleo de uma célula, mas o nome ficou, né? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são as moléculas de DNA e as moléculas de RNA. A função delas é controlar todo o funcionamento da célula, toda a estrutura, toda a formação da célula e a sua ação, isso em todos os seres vivos. Esse controle, na verdade, ele é feito a partir das proteínas, né? Então, as proteínas, elas são construídas na célula pelas moléculas de RNA e a receita de como construí-las está na molécula de DNA, né? Então, o RNA copia essa receitinha de como construir a proteína, constrói de fato a proteína e tendo essas proteínas dentro da célula, reações químicas começam a acontecer, transportes de substâncias começam a acontecer, outras substâncias começam a ser construídas, a célula começa a funcionar de acordo com a sua característica, de acordo com o seu objetivo. Então, a molécula de DNA tem um nome bem feio, né? DNA é uma abreviação de ácido desoxirribonucleico. Em alguns vestibulares, em algumas provas, em vez de escrever DNA, que é para o nome em inglês, né, a sigla para o nome em inglês, eles podem escrever ADN, que seria a abreviação para o nome em português, ácido desoxirribonucleico. Esse nome tem a ver com a estrutura da molécula, né? Desoxirribose é um açúcar presente na estrutura da molécula de DNA. E o RNA é o ácido ribonucleico, um nome um pouco mais simples porque muda o açúcar. Em vez de desoxirribose, é só ribose, então ácido ribonucleico. Também RNA é a sigla para o nome em inglês. Existem alguns vestibulares que usam a sigla já aportuguesada, para o nome em português, aí ficaria ARN. Então, cuidado para... De repente aparece, né? Você sabe tudo sobre DNA e aparece lá no seu exercício o ADN. Aí você vai ficar, ai, o que é o leque de ADN? Não estudei essa parte, pulei esse capítulo. Não, você estudou e é bem tranquilo. Né? Então, a gente tem as moléculas de DNA e RNA. A gente, a partir das próximas aulas, vai ver como é que elas funcionam bonitinho, né? Como cada uma delas tem a sua função na participação, né, do funcionamento da célula. Mas a gente já vai pensar um pouquinho na estrutura dessas moléculas, né? Tanto o DNA quanto o RNA, eles são polímeros, são moléculas, isso é um conceito de química, são moléculas longas formadas por monômeros, que são moléculas pequenas. Então, eu vou juntando vários monômeros, um do lado do outro, formando uma molécula maior, chamada polímero, né? Uma definição química. Proteínas, se você lembra de proteínas, proteínas também são polímeros, né? Porque são sequências de moléculas menores que são os aminoácidos. DNA e RNA não são formados de aminoácidos. DNA e RNA são formados de estruturas chamadas nucleotídeos. Então, a gente tem sequências de nucleotídeos. No DNA são duas fitas, são duas sequências de nucleotídeos e no RNA é uma fita simples, uma fita só, uma sequência apenas de nucleotídeo. Olha como é o nucleotídeo. O nucleotídeo sempre é formado de 3 pedaços. O primeiro pedaço a gente desenha como uma bolinha e é um fosfato, né? Um composto que deriva do ácido fosfórico. Então, a partir do ácido fosfórico sem os hidrogênios, a gente tem o composto fosfato. Sempre desenhamos com uma bolinha. Aí, esse fosfato está preso num açúcar de 5 carbonos, num carboidrato de 5 carbonos. Carboidrato de 5 carbonos, você pode usar um nome genérico, né? Para qualquer carboidrato, qualquer açúcar que tenha 5 carbonos na composição, você pode usar o termo pentose. Então, o fosfato sempre está ligado a uma pentose. É importante saber onde estão esses 5 carbonos nesse desenho. A gente costuma desenhar um balãozinho, mas você tem que saber onde esses carbonos estão. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro carbono ligado no próximo componente, né, que é a base nitrogenada. Depois desse primeiro, eu tenho aqui o segundo carbono, aqui está o terceiro carbono, aqui está o quarto. O quinto não é aqui, aqui é um átomo de oxigênio. O quinto está aqui para fora, segurando esse fosfato lá em cima, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... 5 carbonos. A gente costuma falar que esse aqui é o carbono 1 linha, esse é o 2 linha, esse é o 3 linha, esse é o 4 linha, esse aqui é o 5 linha. Quando a gente for estudar cada uma das moléculas em particular, você vai ver que esses nucleotídeos se ligam um embaixo do outro para formar uma sequência, não é um do lado do outro, é um embaixo do outro. E aí, quando um se liga embaixo
junto ao outro, né, que está logo na sequência, a gente tem a ligação do carbono 3' com o próximo na sequência, se ligando no fosfato, que está preso pelo 5'. Então, a gente tem como leitura, né, o sentido de leitura dessas moléculas de DNA e de RNA, em direção do 5' para o 3', né, do 5 para o 3, do 5 que está logo em cima, para o 3, que é o último carbono dessa sequência da pentose. Tem duas pentoses diferentes, como eu mencionei. Ribose é o que a gente encontra para o RNA, que é o que dá nome, né, a essa molécula, e a desoxirribose a gente encontra para o DNA. Nos dois, você tem 5 carbonos, o que muda é a quantidade de oxigênios nessa estrutura. A ribose tem um oxigênio a mais, né? Desoxirribose sofreu uma desoxidação, né? Então, a desoxidação, retirada de oxigênio, desoxirribose tem menos oxigênio do que a ribose. Tirando isso, o formato do açúcar é exatamente igual. E aí, esse carboidrato de 5 carbonos está ligado num componente chamado base nitrogenada. São compostos bem ricos em nitrogênio, por isso que eles têm esse nome. E a gente tem algumas opções diferentes. Então, os nucleotídeos vão ser sempre iguais na mesma molécula de DNA ou de RNA. O que muda de um nucleotídeo para o outro é qual base nitrogenada vai ser encaixada aqui nessa parte final. A gente divide as bases em 2 grupos, as bases purinas e as pirimidinas. Também posso chamar de púricas ou de pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, a gente costuma usar só as iniciais para representá-las, mas eu tenho que saber o nome delas, adenina e guanina. E as pirimídicas, citosina, timina e uracila. Tomando cuidado, depois a gente vai relembrar isso com mais calma, timina é uma base que só está presente no DNA e uracila é uma base que só está presente no RNA. Então, é como se fossem línguas diferentes, tem umas letrinhas diferentes aí também. Essas definições, né, esses 2 grupinhos diferentes são formados pensando no formato dessas estruturas, no formato dessas bases. As bases púricas, elas têm 2 cadeias cíclicas, né, que misturam carbonos, hidrogênios, oxigênios e hidrogênios na sua formação. E as bases pirimídicas são uma cadeia cíclica simples, né, apenas com uma cadeia, não 2 ligadas, também com carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio na sua formação. A gente não precisa saber exatamente como são as estruturas de cada uma das bases, mas é interessante saber que existe essa diferença entre púricas e pirimídicas. Então, a partir dessas bases, a gente tem as alterações dos tipos de nucleotídeos. Então, para o DNA existem 4 tipos de nucleotídeos diferentes. Nucleotídeo que tem adenina, que tem guanina, citosina ou timina. E para o RNA, a gente tem nucleotídeos que podem ter adenina, guanina, citosina e, em vez de timina, uracila. Tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente for falar de cada uma das moléculas em particular, a gente vai prestar bastante atenção para não se confundir. Entendendo, então, para que servem os ácidos nucleicos, nas próximas aulas a gente começa a falar de cada uma das moléculas, pensando na estrutura de cada uma, na importância de cada uma delas e como é que elas funcionam no nosso organismo para controlar as células, como é que elas funcionam no organismo de todos os seres vivos para que todas as reações, todo o funcionamento da célula esteja de acordo com o objetivo e o ser vivo consiga funcionar como o esperado. Então, nas próximas aulas, a gente começa a falar de DNA. Então, vai na sequência para não se perder, porque tem todo um raciocínio lógico. Então, vai direto para a aula de DNA.